bom dia. Você de casa pode chegar. Aumenta aí o volume da TV, que o Magazine desta terça-feira, véspera de feriado, tá só começando. Bom dia, Lud. Bom dia, Nath. Bom dia você de casa. E olha, fica com a gente até o meio-dia, porque o programa de hoje tá cheio de coisas especiais para você. Olha só os destaques. 11 de outubro é Dia da Pessoa com Deficiência e o Magazine mostra um pouco da luta diária enfrentada por quem tem necessidades especiais. Na receita de hoje tem avium. Veja como usar esse camarão regional em um risoto. E ainda vamos falar dos cuidados e efeitos colaterais do uso de anticoncepcionais. Muita coisa boa para você que está em casa e você já sabe, né? Pode participar conosco através das nossas redes sociais que você já conhece. Tem o nosso Facebook que é Magazine TV A Crítica. Pode curtir, pode deixar sua foto do que você vai fazer pro almoço de hoje e pode também seguir o nosso Instagram que é @TV A Crítica Oficial. Muito bem, vamos começar então essa terça-feira com as notícias do dia? Vamos lá, Lud, quero saber qual é o primeiro destaque. Olha, amanhã, quarta-feira, feriado, muita gente se programando para aproveitar essa data. Mas olha, é o feriado de Nossa Senhora de Aparecida e é bom ficar atento ao funcionamento, por exemplo, do comércio. Ele vai ter um horário diferenciado, vai ser das 9 às 13 horas. A maior parte dos shoppings vai atender o público em horário normal. Já bancos e loterias não funcionam, inclusive os carnês e contas de consumo como água, energia, telefone, que vão vencer no dia 12, olha, pode ficar despreocupado porque eles podem ser pagos no dia 13 sem acréscimo, tá bom? Então se programe, se você tem alguma coisa para resolver no banco ou na casa lotérica, aproveita hoje, senão na quinta-feira, porque amanhã não vai funcionar. E agora a gente vai falar de boi bumbá. Mais 3 itens do boi caprichoso foram incluídos na lista de substituição pela diretoria. A porta-estandarte Taísa Brasil, a sinhazinha Adriane Viana e o apresentador de toadas Fabiano Neves. No último mês, também deixaram o caprichoso a cunhamporanga Maria Azedo, o pajé Valdir Santana e o tripa do boi Marquinhos Azevedo. Ao todo, 6 itens serão renovados na Nação Azulada. O anúncio dos novos nomes será feito no próximo sábado, dia 15, no Curral do Caprichoso, durante a festa de aniversário de Parintins e comemoração adiantada pelo aniversário do boi. E olha, de acordo com o atual presidente da agremiação folclórica, Babá Tupinambá, todas essas mudanças estão sendo feitas em prol do caprichoso, pensando na disputa do próximo ano. E você sabia que hoje é o Dia da Pessoa com Deficiência? O Magazine vai te mostrar um pouco da luta diária enfrentada por quem tem necessidades especiais. As dificuldades vão desde a procura por uma vaga em estacionamento até falta de condições nas calçadas e nas vias públicas. A gente vai ver mais na reportagem da Micaele Cevalho. Nancy tem 32 anos e é advogada. Há 11, ela sofreu um acidente de carro. Em pouco tempo, viu tudo se transformar. No início, ela lutava pela vida. O primeiro diagnóstico que me deram foi que eu teria 5% de chance com a cirurgia aqui em Manaus. Então eu fiquei 5 dias com uma tração para colocar as vértebras no lugar e para realizar a cirurgia. E foi feita a cirurgia e eles falaram que o meu estado seria vegetativo. Se eu sobrevivesse, seria em cima de uma cama, que eu não teria mais nenhum movimento, só dos olhos, que eu ia respirar através de aparelhos, seria o estado vegetativo. Tudo era muito difícil, a cadeira que eu usava, ela segurava o meu pescoço, eu não tinha movimento nenhum. Usava cinto na cadeira de rodas, então eu achava aquilo, tanto para mim como para a minha família, seria um desafio demais. Como é que a gente ia sair comigo? E entre as dificuldades, sabe uma que Nancy enfrenta até hoje? Acessibilidade zero. O respeito com a pessoa com deficiência zero. Bom, a Nancy trouxe a gente para um dos lugares em que ela acredita que retrata bem a falta de acessibilidade aqui em Manaus. A gente está bem no centro, né, Nancy? Na Eduardo Ribeiro. Verdade. Aqui você pode perceber que a vaga ela já fica distante da rampa de acesso e aqui já começa o momento do risco. Eu vou colocar um lenço, vou me amarrar porque eu tenho medo de cair, pois trip
essa questão desse piso faz a trepidação muito forte da cadeira. Bom, vamos lá. Vou fechar aqui a porta do carro. E eu a vou gente vai amarrar o contar com a lenço. ajuda da irmã dela, que vai prender um lenço aqui para que ela se sinta mais segura. Bom, mas quando chegou aqui na segunda rampa, olha só a situação. Ela está toda quebrada aqui. E a alternativa é qual, Nancy, aqui? Virar de costas e descer de ré. Vamos lá, então. Começa a aventura agora no centro. Aí aqui a gente já trocou de piso mais uma vez, né? Sim. E continua a trepidação. Começa a nossa aventura a andar no centro de Manaus. Olha, gente, aqui já tem um piso de pedras grandes. Aí ele vai ter que inclinar. E inclinar novamente, porque a cadeira, ela emperra Você vai sacudindo o tempo inteiro, o né? tempo todo. Na frente a gente vê que nem a rampa existe. É. Vamos precisar da tua ajuda. Vamos lá, Você então. vai ter que puxar aqui pela frente. Quer dizer, a pessoa cadeirante que anda aqui no centro, às vezes não basta andar só com uma pessoa para ajudar, tem que andar com dois. Tem. Se quiser se deslocar numa cidade, isso é uma coisa absurda, né? Eu concordo. Vai. Ai. Consegui ajudar? Conseguiu. Agora inclina de novo. E olha só, flagramos outra cadeirante em dificuldade. Dona Maria Júlia tem 90 anos e hoje foi dia de ir ao médico. O caminho tem tantos altos e baixos que ela se esforça para se manter na cadeira. Dona Maria Júlia, a senhora foi fazer exame médico hoje? Pois, E é sempre essa dificuldade para passar aqui na avenida? tem dificuldade. Quando chega em casa, como é que a senhora está? Ai, eu fico toda doída. A senhora acha que tinha que melhorar aqui? Claro, né? Tem que melhorar mais alguma coisinha, né? O que, por exemplo? A calçada é boa, né? É isso que precisa, né? E aí fica difícil, a gente tem que caminhar esse estirão todo, é quase 600 metros que eu vou ter que andar com ela. E andando em cima de pedra é complicado. A luta pela acessibilidade foi uma das motivações que fizeram a Nancy cursar Direito. Hoje, a advogada é presidente da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência. Há pouco tempo vocês fizeram um percurso, né? Sim, a OAB, através da nossa comissão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, montou uma ação de mobilização em alusão a um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a multa moral. Então, a multa moral ela é uma ação promovida pela OAB em conjunto com a Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, que ela visa nada mais fazer com que as pessoas respeitem os direitos da pessoa com deficiência. No caso, a nossa primeira ação foi aqui no Porto de Manaus, na Manaus Moderna, um ponto privatizado. O que a gente fazia? Nós tínhamos os encartes e quando nós víamos alguém estacionando na vaga destinada ao deficiente, em que ele não era deficiente, nós aplicávamos a multa moral para dizer, olha, esse lugar aqui não é seu, você tem que respeitar, por mais rápido que seja a sua parada. Ou então, quando nós víamos algum ambulante obstruindo uma rampa, nós íamos e falávamos, olha, você tem que respeitar essa rampa, porque essa rampa aqui é destinada ao acesso à pessoa com deficiência. E aí a gente quer promover outras ações desse tipo de multa moral, com vários segmentos, não só com da pessoa com deficiência física, que foi a nossa primeira ação. Nós queremos ver umas outras, com quem é deficiente auditivo, quem é deficiente visual, piso tátil e tudo mais. Infelizmente, a falta de acessibilidade é uma realidade não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro. E além da questão estrutural, também existe muita questão da falta de respeito. Às vezes existe uma rampa, uma vaga para deficiente e as pessoas acabam parando ali, não respeitando. Então, é também um trabalho de conscientização da nossa parte. Primeiro, aprender a respeitar as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial e depois do governo de dar toda essa estrutura. A gente espera que um dia o nosso país sirva de referência aí nesse assunto. E olha, hoje, terça-feira, você já sabe, é dia de falar de saúde aqui no Magazine. Isso mesmo, e olha, a nossa vida moderna, ela tem exigido que as pessoas, elas sejam altamente produtivas, tendo uma rotina muito cheia de afazeres. Os desafios, os prazos a serem cumpridos, as exigências pelo desempenho
impecável, bem como as frustrações, né? Por muitas vezes a gente não conseguir alcançar um patamar almejado. E tudo isso tem trazido para o corpo e para a mente consequências desastrosas, como por exemplo o estresse. E é sobre isso que eu converso com a doutora Janaína Libório. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Pois é um prazer te receber aqui no Magazine para a gente falar sobre isso. E eu vejo realmente que as pessoas, elas andam muito estressadas. Às vezes por causa do trabalho, pela rotina, né, que tem muita coisa para fazer. Então eu queria que você explicasse o que é o estresse, doutora. Bem, o nosso corpo, ele é programado para reagir de uma forma adequada a situações que ele entenda como situações de perigo. Então, o que acontece? No momento que você entra numa situação que o corpo considera um estresse, o corpo vai reagir de uma forma correta para que o corpo permaneça em equilíbrio e isso não venha gerar nenhuma consequência negativa para o organismo. Só que o que acontece? Isso tem um limite. É como se fosse, eu digo que é como se fosse uma conta bancária. Tem uma quantidade de dinheiro ali e se você fica todo o tempo sacando e não repõe, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai zerar e você não vai ter mais como sacar. E aí você fica em dívida. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se a gente ficar todo o tempo ali submetendo o corpo a eventos que ele considere eventos estressantes, ele começa a liberar substâncias químicas no nosso corpo, no nosso organismo, e chega um momento que ele não vai mais reagir da forma correta, da forma adequada. Então aí nesse caso, quando a pessoa entra mesmo nesse estado de estresse, né? Quando é a capacidade do corpo reagir a essas sobrecargas que você estava falando, físicas, emocionais, então a pessoa fica nesse patamar e ela não consegue ter esse equilíbrio de volta? Como é que é, Jana? Isso, na verdade, já se torna muito complicado, porque uma vez que essa conta está em débito, o organismo ele não consegue mais reagir da forma como ele deveria. Então, ele começa a liberar substâncias agressivas para o corpo. Substâncias que eram antes para ser substâncias que gerariam equilíbrio, já começa a ser de forma agressiva. E o corpo já não reage, ele fica em desequilíbrio. E no momento que ele fica nesse desequilíbrio, ele vai começar a gerar sintomas. Sejam sintomas emocionais, sintomas físicos. Então, é aí que começa aqueles quadros, né, que levam a doenças, né, início de doenças, depois até mesmo a doenças mais graves, né, que começa ali basicamente com o princípio do estresse, depois o estresse em si e, enfim, algumas doenças mais sérias. Pois é, e eu vejo que as pessoas, quando elas estão estressadas, elas sentem muito cansaço, Sim. Elas sentem, né, aquela falta de apetite de alguma coisa, elas sentem a libido, perdem a libido. Então, assim, a gente realmente vê que a pessoa, ela tá num nível que ela não consegue mais nem trabalhar direito. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que de fato a pessoa sente quando ela tá nesses quadros de estresse. Isso é uma pergunta bem interessante, porque, por exemplo, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, definir exatamente quais são os sintomas do estresse é algo bem subjetivo, porque o meu corpo ele pode reagir de uma forma e o seu corpo reagir de outra. Mas existem aqueles sintomas que a gente diz que são gerais. Não significa que eu vou ter todos e nem você vai ter todos. Posso ter alguns desses sintomas. Então, a nível, por exemplo, emocional, a pessoa fica mais ansiosa, a pessoa fica com medo, mais nervosa. Então, aquelas atividades que antes ela realizava assim, com bastante sucesso, ia para uma reunião tranquilamente, chegava ali, conseguia pensar bem, organizar as ideias, ela já começa a não ter mais isso, ela já fica tensa, nervosa, o que vai ter na reunião, o que vai acontecer, e ela já começa a se tremer, e ela já começa a ficar tensa, então começa a gerar aquela... E isso já vai gerando mais estresse, vai liberando mais substâncias. É muito complicado, eu acho que é até o momento que a pessoa tem vontade de jogar tudo pro alto. Justamente, né? É esse momento mesmo, você quero ir embora, não quero mais fazer nada. É isso mesmo, a pessoa fica nesse estado. Então, assim, emocionalmente ela fica, de fato, bem abalada. E os sintomas físicos, né? A pessoa começa a sentir o cansaço, as atividades mínimas que ela tem, ela já começa a ficar cansada, ela já não consegue mais realizar com o desempenho que ela tinha anteriormente. E outra coisa, ela começa a ficar com dores musculares, tensões, dores no corpo, né? Dores nas pernas. Algumas pessoas passam a reter líquidos no corpo, retenção hídrica, começam a inchar Olha, e ter isso é retenção muito hídrica. interessante de falar realmente, Jana, porque, como você tinha dito anteriormente, quando a pessoa ela começa a ter esses sintomas encadeados pelo estresse, ela pode vir a ter uma doença.
não é? Sim. Porque, poxa, ela tá ali tensa, ela já tá sentindo dores, ela tá com vontade de jogar tudo pro alto, é o cansaço. Então tem que tomar muito cuidado, não é? Sim, sim, tem que tomar muito cuidado, porque um sintoma vai puxando o outro. Ela começa a se degradar emocionalmente. Isso começa a ser transferido para o físico dela, que começa a atrapalhar as atividades. Dores no corpo, dores nos ossos, dores de cabeça contínuas, recorrentes, muitas vezes dores de cabeça debilitantes. Então ela começa a sentir muita dor de cabeça, né? Cefaleia e vai. E começa, né, um degrau de cada vez. E tudo isso gera também outras doenças de base, como por exemplo, né, o estresse ele está relacionado com alguns, com a hipertensão, ele está relacionado com acúmulo de gordura, obesidade, sobrepeso e obesidade. Está relacionado Porque a com isso. pessoa, quando ela está estressada, ela acaba até perdendo a vontade de realizar uma atividade física. Sim. Né? E às vezes entra até no nível de sedentarismo. Sim. Então é preciso ter muito cuidado com o estresse, né, Jana? Eu queria que você falasse agora pra gente, existe um tratamento especificamente para o estresse? Olha, existem vários tratamentos, né, para o estresse, dependendo do grau de estresse que a pessoa esteja, né, vai ser indicado o tratamento mais específico para essa pessoa. Algumas vezes é necessário até mesmo um tratamento medicamentoso. Como é que vocês Tá. fazem essa análise? Por exemplo, a pessoa chega lá na Oligoflora, ai, doutora, estou muito estressada, às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, aí pego o trânsito todos os dias na cidade, tenho que ir pro trabalho. Como é que vocês analisam qual é o nível de estresse dessa pessoa para poder indicar um tratamento? Nós temos uma ficha de avaliação muito bem elaborada, por sinal, onde a gente começa a fazer perguntas específicas do cotidiano, da vida dessa pessoa, sintomas físicos, emocionais que essa pessoa tenha, a qualidade de vida dela, como é que ela está desempenhando, a vida que ela leva de trabalho, como é que é a vida dela, a rotina dela, se ela faz atividade, se ela não faz. Em cima de tudo isso, nós conseguimos definir qual o nível de estresse que essa pessoa esteja passando. E geralmente ela já chega reclamando mesmo, ela já chega dizendo que quer jogar tudo pro alto, ela já chega dizendo que está sentindo muitas dores no corpo, dor de cabeça, que está realmente muito cansada, estressada, não aguenta mais. Tem pessoas que dizem, não aguento mais essa vida que eu tenho. E aí você começa a identificar e ver o grau e o nível de estresse que a pessoa está. Só que, né, tem alguns casos que a pessoa já está dentro de um processo de depressão, porque o estresse também ele pode desencadear uma depressão. Aí é mais complicado. E aí não já é mais complicado. Se a pessoa já está dentro daquele estágio de depressão mesmo, que ela não consegue mais realizar nada, ela não quer mais fazer nada na vida dela, ela não consegue mais reagir Perdeu o prazer às situações, já, né, pelas atividades da vida, tanto isso. no trabalho quanto em casa. Aí, nesse caso, a gente já indica a pessoa realmente, né, procurar um psiquiatra, acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com psicólogo mesmo. E nós temos, né, assim, parceiros, pessoas amigas nossas ali que trabalham junto conosco, que nós indicamos, né, para ir lá e fazer uma consulta mesmo e ter um acompanhamento até mesmo no âmbito de medicamentos, porque às vezes tem que entrar até mesmo com tratamento medicamentoso em alguns casos. Mas se a pessoa está naquele nível ainda, que ela ainda consegue reagir às situações da vida, mas realmente está estressada, isso aí a gente já consegue resolver pela clínica mesmo, Olha pela só que Oligoflora bacana. mesmo. Então você que está em casa, de repente está assistindo o Magazine, poxa, Nath, me identifiquei, porque eu ando muito estressado, viu? Então, olha, vai lá na Oligoflora, eu tenho certeza que você vai adorar. A doutora Janaína Libori vai estar lá para te atender e indicar sempre o melhor tratamento para você. Principalmente se você estiver aí querendo jogar tudo pro alto, quero mais saber de nada não, tô estressado mesmo. Corre lá na Oligoflora que eu tenho certeza que você vai encontrar o tratamento adequado. E aí a gente pode também dar dica, Jana, para a pessoa que está estressada tentar aliviar um pouquinho, né? Indo relaxar no fim de semana, pegar a família. Com certeza. Na verdade, um dos motivos pelos quais a pessoa já começa a desenvolver o estresse é justamente esse. Ela começa a deixar os momentos de prazer de lado. Ela começa a se dedicar muito às suas atividades ali diárias, trabalho apenas e a sua rotina pesada e não sai mais com os amigos, não faz mais um programa com a família, não faz uma atividade física. E até quando faz, começa a ficar pensando no trabalho, né? Tá ali, mas a mente tá em outro lugar. Tem que tomar muito cuidado, tá conversando né? com a esposa ali, né? Mas o assunto é só trabalho, né? Não consegue pensar em outra coisa. E a viagem nas nossas férias, não consegue pensar Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Doutora Janaína Libori, muito obrigada pela participação aqui conosco. É sempre bom te receber, inclusive para falar de estresse, que eu acho que hoje em dia é um assunto muito comum na vida das pessoas, né? Todo mundo passa aí por situações estressantes diariamente. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada. E olha, chega pra cá, porque olha, hoje tem mais uma oferta do Meu Tambaqui aqui no Magazine.
e super legal para a família inteira, porque hoje valendo um passaporte para 5 pessoas no Amazon Aquapark. Gente, para concorrer é muito fácil. Você precisa contar com um pouquinho de sorte e raciocinar, pensar um pouquinho, né, Nath? Porque a gente está aqui com um baú de novo. Tem algum objeto aqui dentro que você vai ter que adivinhar qual é. A gente já dá a primeira dica? Já, vamos dar. Olha, você que está em casa, você precisa ligar para 21 23 10 20. Daqui a pouquinho a gente vai atender ligação. Eu vou dar a primeira dica de hoje, viu? O objeto que tem aqui dentro, ele protege de raios solares. Gente, tá muito fácil. Anota aí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas, viu? Isso mesmo. E olha, ainda há pouco a gente falou sobre estresse. Muita gente alivia o estresse cozinhando. Verdade. Olha que coisa boa, né? Você tá ali fazendo uma comida maravilhosa, esquece da vida, dos problemas e ainda alegra todo mundo que tá por perto. Então, daqui a pouquinho, a gente vai aprender uma receita muito legal, que é um risoto de camarão avium. Aquele camarão de água doce, bem baratinho. Já já a gente vai aprender essa receita. E, inclusive, vai estar à venda hoje no Luau da M1 Eventos, hein? Que delícia! E a gente vai falar também sobre o uso de anticoncepcionais. Você tem usado contraceptivos de forma correta? A gente vai saber já já um pouco mais sobre esse assunto. Não sai daí não que o Magazine já volta.